Hoje eu vou contar uma história de arrepiar, de um frentista que vivenciou algo bizarro durante seu turno noturno em um posto de gasolina deserto. Mas antes de começar, já se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 1000 inscritos. Ativa o sininho para não perder nenhum relato sinistro que vem por aí. Vamos juntos bater essa meta. Tudo começou de uma forma bem sutil, tão sutil que eu nem percebi no começo. A minha rotina era normal. Acordava cedo, tomava meu café e saía para trabalhar. Moro sozinha, numa casa geminada, típica dessas ruas da periferia de São Paulo. Sabe aquele bairro onde você conhece o porteiro, a moça da padaria, mas quase não fala com os vizinhos? Pois é, era assim por aqui. Todo mundo na sua, ninguém se metia na vida de ninguém. Até que eu comecei a reparar no cara da casa da frente. Ele morava lá desde antes de eu me mudar, eu acho. Nunca reparei muito, na real. Era um sujeito calado, meio estranho, mas nada que chamasse atenção demais. Só que um dia, enquanto eu estava fechando a cortina da sala, percebi ele na janela dele, do outro lado da rua, olhando direto para mim. Na hora, achei que fosse coisa da minha cabeça. Vai ver, ele tava só olhando pro nada, distraído, ou quem sabe esperando alguém passar. Mas, nos dias seguintes, isso começou a se repetir. De manhã, quando eu ia pro trabalho, ele tava lá. Na volta, à noite, ele também tava. Sempre na mesma posição, na janela, olhando. E não era uma olhada de curiosidade, sabe? Era fixo, como se ele estivesse me estudando, como se estivesse esperando algo acontecer. Eu tentava ignorar, fingir que era só uma coincidência. Só que quanto mais eu prestava atenção, mais esquisito ficava. Uma vez, saí de casa de surpresa, sem nenhum motivo específico, tipo, deixa eu ver se ele tá lá. E adivinha? Ele tava, parado, de pé, na mesma janela. Isso me deixou arrepiada na hora. Eu lembro de ter sentido aquele calafrio subindo pela espinha. Sabe? Aquele tipo de sensação de que tem algo errado, mas você não quer admitir. Depois disso, comecei a ficar mais atenta. Era como se, toda vez que eu saísse ou chegasse, ele estivesse lá, vigiando. Não fazia nada, só ficava olhando, mas o jeito que ele fazia isso me deixava desconfortável. Parecia que ele sabia que eu tinha notado. E isso me deixou com um medo que eu não conseguia explicar para ninguém. Falei com algumas amigas sobre isso, e elas riram, achando que eu estava exagerando. Disseram que ele devia ser só um cara solitário, entediado, sem nada para fazer. Até tentei acreditar nisso por um tempo, mas o incômodo só aumentava. E tinha algo nos olhos dele, naquele jeito fixo, que fazia eu me sentir invadida, como se ele estivesse entrando na minha vida, mesmo sem sair da janela. A coisa foi ficando mais intensa. Ele não parava de me observar. Era como se ele soubesse minha rotina de cor. Se eu saísse mais cedo ou chegasse mais tarde, não importava, ele sempre estava lá. Não importava a hora. E aí, eu comecei a me perguntar: será que ele estava olhando só para mim? Ou será que ele estava prestando atenção em todos os meus movimentos? Essa dúvida me corroía. Porque, vamos ser sinceras, é assustador pensar que alguém pode estar te vigiando. Que tudo o que você faz, seja dentro ou fora de casa, pode estar sendo observado. Depois de algumas semanas com essa sensação de que ele estava me vigiando, as coisas começaram a mudar dentro de casa. Tudo começou com pequenos detalhes, que normalmente eu nem notaria. Uma porta meio aberta, uma janela que eu tinha certeza de ter fechado, e do nada, aparecia entreaberta. No começo, achei que era distração minha. Às vezes a gente se apressa para sair, acha que trancou tudo direitinho, mas deixou algo passar. Só que isso começou a acontecer com uma frequência que não dava mais para ignorar. Um dia, cheguei do trabalho, e logo de cara percebi que tinha algo errado. A porta da sala estava meio entreaberta,
mas eu tinha certeza de que tinha trancado quando saí. Não foi uma impressão, eu lembro de ter conferido. Fiquei parada na entrada, sem saber o que fazer. Pensei em entrar, mas e se tivesse alguém lá dentro? O medo começou a subir, e eu fiquei parada, olhando para a porta, tentando ouvir qualquer som que indicasse que tinha alguém ali. Respirei fundo, entrei devagar, verificando cada cômodo. Não tinha ninguém, mas tudo parecia estranho. Era como se o ar dentro da casa estivesse pesado, como se eu pudesse sentir que alguém tinha estado ali. Fui direto para a sala, olhei em volta, e foi aí que percebi a primeira coisa fora do lugar. Uma blusa minha, que eu tinha deixado jogada no sofá na noite anterior, estava dobrada, de um jeito que eu nunca dobraria. Aquilo me arrepiou. Quem mexeu nas minhas coisas? Depois disso, comecei a notar outros detalhes. O espelho do banheiro estava mais limpo do que eu lembrava, como se alguém tivesse passado um pano ali. E um dos meus perfumes estava fora da prateleira, como se tivesse sido usado e depois deixado ali, de qualquer jeito. Mas o pior foi quando achei aquele isqueiro estranho na mesa de jantar. Um isqueiro antigo, de metal, meio enferrujado, e que, com certeza, não era meu. Fiquei olhando para aquele isqueiro por um bom tempo, tentando entender como aquilo tinha parado ali. Eu não fumo, nunca fumei. E eu moro sozinha. Então, de onde veio aquele negócio? No fundo, eu sabia que aquilo não deveria estar ali, mas minha cabeça tentava encontrar explicações lógicas. Talvez alguém tivesse esquecido em uma visita, mas eu não recebia ninguém há semanas. A partir desse dia, a sensação de estar sendo observada só piorou. Eu já nem me sentia mais segura dentro de casa. Parecia que cada vez que eu saía, algo mudava, algo era mexido. E eu sabia que não era coisa da minha cabeça. Eu até comecei a tirar fotos do jeito que deixava as coisas antes de sair, só para ter certeza de que não estava enlouquecendo. E cada vez que eu voltava e via algo fora do lugar, o medo aumentava. Para piorar, o vizinho continuava lá, firme na janela, todos os dias. Eu cheguei ao ponto de tentar evitá-lo, parando o carro em outra rua para não passar em frente à casa dele. Mas, mesmo assim, sempre que eu olhava, ele estava lá, observando. Não importava a hora, parecia que ele sabia quando eu chegava. E eu comecei a perceber uma coisa que me deixou ainda mais paranoica. A cada dia que passava, ele parecia mais interessado. Não era só um olhar casual. Era como se ele estivesse estudando cada movimento meu. Eu tentei falar com algumas pessoas sobre isso. Comentei com uma amiga do trabalho, que riu e disse que eu estava exagerando, que era só impressão minha. Mas não era. Eu sabia que não era. A cada dia, eu tinha mais certeza de que aquele homem estava envolvido com o que estava acontecendo na minha casa. Eu não sabia como ele fazia, mas sentia que ele estava me vigiando de um jeito muito mais próximo do que só pela janela. O pior era o sentimento de impotência. Eu não podia provar nada, mas sabia que algo estava muito errado. E o fato de ninguém acreditar em mim só me deixava mais isolada. Passei a evitar ficar sozinha em casa por muito tempo. Saía o mais rápido possível, voltava tarde, quando estava dentro de casa, trancava todas as portas e janelas. Mas nada disso me fazia sentir realmente segura. Eu estava à beira de um colapso. As coisas começaram a sair totalmente do controle. Eu já estava com uma paranoia constante, aquele medo de estar sendo observada a todo momento. Mas as coisas pioraram de um jeito que eu não esperava. Foi no dia em que eu encontrei o segundo objeto estranho dentro da minha casa. Eu tinha passado o final de semana inteiro na casa de uma amiga, tentando me distrair, ficar longe do vizinho e daquela sensação horrível de que minha casa já não era mais minha. Quando voltei na segunda-feira de manhã, antes de ir pro trabalho, entrei e já senti aquela mesma sensação de ar pesado. Respirei fundo, tentando me convencer de que era só coisa da minha cabeça, mas sabia que não era. Fui direto pro quarto, joguei a bolsa na cama e foi aí que eu vi.
Um par de óculos, daqueles antigos, com armação redonda, jogado no chão, perto do meu armário. Eu fiquei congelada. Era a mesma sensação de quando achei o isqueiro, mas dessa vez, foi pior. Não fazia o menor sentido aquele par de óculos estar ali. Nunca tinha visto antes. Não era meu, nem de ninguém que eu conhecesse. Peguei os óculos, examinando com cuidado, tentando encontrar uma explicação. Será que eu trouxe sem perceber? Mas de onde? Eu estava com minha amiga o tempo todo, e ela com certeza não usava óculos. Então, como aquilo foi parar ali? Fiquei girando os óculos nas mãos, notando que estavam um pouco sujos, como se alguém tivesse usado há muito tempo. Era o tipo de coisa que você encontraria em algum brechó antigo, não no meu quarto. Aquele momento foi decisivo para mim. Eu não estava ficando louca, tinha algo muito errado acontecendo. Esses objetos estranhos aparecendo em casa, um após o outro. E o que mais me aterrorizava era a possibilidade de alguém estar entrando na minha casa sem eu perceber. Ou pior, ele, o vizinho, poderia estar invadindo enquanto eu não estava lá. Essa ideia me deu um frio na barriga, porque se ele tinha acesso à minha casa, o que mais ele poderia fazer? Não consegui ir pro trabalho naquele dia. Liguei dizendo que estava doente, e passei o resto da manhã andando de um lado pro outro, tentando pensar no que fazer. Minha mente estava um caos. Eu não tinha provas concretas para ir à polícia. Imagina chegar na delegacia e falar: "Oi, então, meu vizinho fica me olhando e acho que ele entra na minha casa, porque achei um isqueiro e um par de óculos que não são meus." Eles iam rir da minha cara. Sem contar que, tecnicamente, ele não tinha feito nada, pelo menos nada que eu pudesse provar. Comecei a investigar por conta própria. Lembrei que minha amiga tinha uma câmera de segurança em casa, e perguntei se ela tinha uma sobrando. Ela me emprestou uma, aquelas que você instala facilmente e consegue monitorar pelo celular. Eu sabia que precisava fazer isso. Era a única forma de saber se realmente tinha alguém entrando na minha casa enquanto eu não estava. Instalei a câmera no canto da sala, discreta, onde dava para pegar a entrada e parte da cozinha. Não contei para ninguém, nem para as minhas amigas. Se fosse coisa da minha cabeça, pelo menos eu teria uma prova de que nada estava acontecendo. Mas, no fundo, eu torcia para não encontrar nada. Torcia para que minha mente estivesse pregando peças em mim e que tudo não passasse de uma paranoia. Naquela noite, quando cheguei em casa, dei uma olhada na câmera. Nada de anormal. Me senti até um pouco aliviada, mas ainda era cedo demais para relaxar. Passei os dias seguintes assim, sempre olhando as gravações, buscando algum sinal de que eu estava sendo invadida. E, por alguns dias, não vi nada fora do comum. Achei que talvez eu estivesse exagerando mesmo. Até que, uma noite, acordei de repente, com aquela sensação de estar sendo observada de novo. Meu quarto estava escuro, mas eu sabia que tinha algo estranho no ar. Peguei o celular, abri o aplicativo da câmera e comecei a assistir às gravações. E foi aí que meu coração parou. No vídeo, por volta das 3 da manhã, a porta da sala se abriu lentamente. Ninguém entrou, mas o mais assustador foi que, mesmo sem ninguém visível, as coisas na sala começaram a se mover sozinhas. A cadeira da mesa foi empurrada, o tapete deu uma leve mexida, como se alguém estivesse andando por ali, mas não tinha ninguém na gravação. Nada. A porta ficou aberta por alguns minutos, e depois se fechou sozinha, como se nunca tivesse acontecido. Eu larguei o celular, sentindo meu coração disparar. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de ver. Quem ou o que estava dentro da minha casa? E como isso estava acontecendo sem eu perceber? Depois daquela noite, minha vida virou um pesadelo constante. Não era mais só a sensação de ser observada ou os objetos fora do lugar. Agora, eu tinha provas de que algo ou alguém estava mexendo nas minhas coisas, abrindo minha porta no meio da madrugada, e ainda por cima sem ser visto. O vídeo não mostrava ninguém, mas os objetos se mexiam.
Era como se minha casa estivesse viva, ou pior, como se alguém invisível estivesse controlando tudo. A primeira coisa que fiz na manhã seguinte foi ligar para minha amiga e contar o que aconteceu. Tentei descrever o vídeo, mas ela ficou incrédula. Você tá vendo muita coisa de terror, só pode, ela disse, rindo. E eu não podia culpá-la, porque até eu começava a duvidar da minha própria sanidade. Mas eu sabia o que tinha visto, e não era fruto da minha imaginação. Fui para o trabalho com aquela sensação sufocante, como se uma sombra estivesse sempre atrás de mim. Meu dia passou em câmera lenta, e tudo que eu conseguia pensar era na câmera em casa, nas gravações. Será que aquilo ia acontecer de novo? Será que estava acontecendo naquele momento? No fim do expediente, voltei para casa hesitante. Confesso que fiquei uns minutos dentro do carro, parada na frente da casa, criando coragem para entrar. Quando finalmente saí, olhei para a janela do vizinho. E lá estava ele, como sempre, firme, encarando. Desta vez, a expressão dele parecia diferente, mais séria, como se estivesse satisfeito. Não sei explicar, mas aquele olhar me fez sentir um gelo no peito. Entrei, fui direto para a câmera, e mais uma vez assisti às gravações do dia. Nada fora do normal. A porta não abriu dessa vez. Nenhuma cadeira se moveu sozinha. Mas a sensação de estar sendo vigiada não me abandonava. Naquela noite, tive dificuldade para dormir. A qualquer barulho, por menor que fosse, eu acordava, sentindo meu coração bater no peito como se fosse explodir. Então, no meio da madrugada, um som me fez pular da cama. Um clique, como se algo tivesse destrancado. Peguei o celular com mãos trêmulas e abri o aplicativo da câmera. Na tela, a porta da sala estava escancarada. Dessa vez, não esperou ninguém. Ela simplesmente se abriu. Fiquei paralisada, observando a tela do celular. Tudo na sala parecia calmo, mas a porta, aberta daquela forma, me dizia que algo estava prestes a acontecer. Foi quando eu percebi, no canto da tela, um vulto. Bem sutil, quase imperceptível, mas ele estava lá. A figura de alguém, como uma sombra. Movia-se lentamente, atravessando a sala, parando em frente à câmera. A coisa mais assustadora não foi o vulto em si, mas o fato de que, na gravação, ele parecia olhar diretamente para mim, como se soubesse que eu estava assistindo. Meu sangue gelou. Eu não consegui me mexer. Era como se todo o ar tivesse sumido do quarto. O vulto ficou parado por alguns segundos e, de repente, a tela ficou preta. A câmera tinha desligado sozinha. Larguei o celular e fiquei em choque por um tempo. E foi aí que ouvi passos. Lentamente, eles ecoavam pelo corredor da minha casa, como se alguém estivesse caminhando do lado de fora do meu quarto. Cada passo parecia mais próximo. Meu corpo inteiro tremia, o medo me paralisava. Pensei em me levantar e trancar a porta, mas estava com tanto pavor que mal conseguia me mexer. De repente, os passos pararam, exatamente do lado de fora da porta do quarto. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Eu me forcei a levantar, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a maçaneta começou a girar lentamente. Fiquei olhando, em choque, enquanto ela girava de um lado para o outro, como se alguém estivesse tentando abrir a porta. Eu gritei. Era a única coisa que consegui fazer. O grito saiu antes mesmo de eu perceber, um reflexo do desespero que me consumia. No instante em que o som saiu da minha boca, a maçaneta parou. Os passos, agora rápidos, começaram a se afastar pelo corredor, como se a pessoa tivesse sido pega no flagra. Corri até a porta, trancando-a com força, ainda tremendo. Meu coração estava disparado, a adrenalina tomando conta de mim. Eu sabia que não podia mais ficar ali. Aquilo não era mais só paranoia. Era real. E eu estava sendo vigiada de perto. Muito perto. Mais perto do que eu jamais imaginei.
Passei o resto da noite acordada, encostada na porta, ouvindo cada barulho da casa. De manhã, quando a luz finalmente invadiu o quarto, eu tomei uma decisão. Peguei o celular e liguei para a polícia. Chega de tentar resolver isso sozinha. Quando a polícia chegou, eu ainda estava tremendo. Eles vieram rápido, mas mesmo assim, cada segundo de espera foi insuportável. Contei tudo a eles, desde o vizinho estranho na janela até os objetos que apareceram na minha casa e o que eu tinha visto nas gravações da câmera. Os dois policiais, ambos com aquela expressão de quem já ouviu muita coisa maluca, tentavam manter a calma, mas eu via nos olhos deles que não estavam me levando tão a sério. Eles foram até a sala e começaram a fazer perguntas enquanto examinavam a porta. Eu contei sobre o vulto, o som dos passos e a maçaneta se mexendo sozinha. Um dos policiais tentou girar a maçaneta, olhou pro colega e deu de ombros. Aparentemente, não tem sinal de arrombamento, ele disse, enquanto anotava alguma coisa no bloquinho. Aquele comentário me deixou mais ansiosa. Eu sabia que eles iam achar que era só paranoia minha. Mostrei o vídeo da câmera para eles, esperando que aquilo fosse o suficiente para provar que eu não estava louca. Quando chegaram na parte em que a porta se abre sozinha e o vulto aparece, um dos policiais levantou uma sobrancelha. Ele se aproximou do celular, assistindo com mais atenção. Isso aqui é estranho, ele comentou, e eu senti um pequeno alívio. Pelo menos um deles estava começando a entender. Depois de ver o vídeo mais algumas vezes, eles finalmente decidiram falar com o vizinho. Aquele que ficava na janela, me observando sempre que eu chegava ou saía. Só de pensar em confrontá-lo, meu coração acelerava. E se ele soubesse que eu tinha chamado a polícia, será que isso faria com que ele ficasse ainda mais perigoso? Acompanhei os dois policiais até a casa dele, que ficava do outro lado da rua. Eles tocaram a campainha, e eu fiquei observando de longe, do portão da minha casa. Por dentro, eu rezava para que ele abrisse a porta e tudo fosse esclarecido de uma vez por todas. Talvez ele tivesse uma explicação lógica. Talvez eu estivesse errada. Alguns minutos se passaram, e nada. Ele não atendeu. Os policiais tentaram de novo, batendo mais forte dessa vez. Um deles até chamou pelo nome dele. Eu nem sabia que o nome dele era Antônio. Finalmente, depois de uns 5 minutos, a porta se abriu. E lá estava ele, o vizinho, com a mesma expressão vazia que eu já estava acostumada a ver da janela. Os policiais começaram a conversar com ele, mas a distância me impedia de ouvir. Eu via apenas os gestos, os olhares. Antônio parecia calmo, quase indiferente. Ele fazia pequenos acenos de cabeça, como se concordasse com tudo o que diziam. Mas o mais perturbador foi quando, no meio da conversa, ele olhou diretamente para mim. Era aquele olhar frio, intenso, o mesmo que eu sentia quando ele me observava pela janela. Senti um arrepio subir pela minha espinha. Depois de alguns minutos, os policiais se despediram e voltaram até mim. Ele disse que não sabe de nada. Nunca entrou na sua casa e nem sabe do que você está falando sobre os objetos estranhos, explicou um dos policiais. Ele pareceu tranquilo. Disse que se você precisar, ele pode até ajudar com alguma coisa. Eu sabia que ele estava mentindo. Tinha certeza. Mas como eu ia provar isso? E o que me deixava ainda mais desesperada era o fato de que agora ele sabia que eu estava desconfiada. Ele sabia que eu tinha chamado a polícia. Será que isso faria com que ele ficasse ainda mais obsessivo? Os policiais disseram que fariam algumas rondas pela vizinhança, mas deixaram claro que, sem provas de um crime real, não havia muito o que pudessem fazer. Quando eles foram embora, fiquei sozinha, de novo. Olhei para a casa do vizinho e, mais uma vez, ele estava lá, parado na janela, me olhando. As próximas noites foram um verdadeiro inferno. Eu não conseguia dormir direito. Toda vez que ouvia um barulho na casa, pensava que ele estava lá de novo, entrando sem que eu percebesse. A cada manhã,
eu acordava com a sensação de que minha casa estava diferente. Pequenos detalhes que só eu notava. Um quadro torto, uma porta que eu tinha certeza de que tinha fechado e estava entreaberta, uma cadeira que parecia um pouco fora de lugar. Na semana seguinte, fui trabalhar completamente exausta. Minha mente estava um caos, e eu mal conseguia me concentrar nas tarefas do dia. Na hora do almoço, sentei com minha amiga e, sem conseguir segurar, desabafei. Contei tudo de novo, sobre os vídeos, o vulto, o vizinho. Ela me ouviu, dessa vez mais atenta. Talvez por me ver tão perturbada, ela não riu como antes. Você tem que sair de lá, ela disse, com uma seriedade que nunca tinha visto nela. Isso já passou dos limites. Vai que esse cara é louco. Eu sabia que ela estava certa, mas sair de casa assim, do nada, não era uma opção fácil. Era a minha casa, o lugar que eu achava que tinha controle. E agora, por causa de um vizinho estranho e de acontecimentos inexplicáveis, eu me via sem saber onde estava segura. Cheguei em casa mais cedo naquele dia, determinada a descobrir a verdade. Tinha que haver algo, alguma prova, algum erro que ele tivesse cometido. Fui direto para a câmera, como sempre, mas dessa vez, as gravações tinham sido apagadas. Fiquei em choque. Como isso era possível? Ninguém, além de mim, tinha acesso às gravações. Ninguém deveria ser capaz de apagar aquilo. Senti meu coração acelerar. Não era mais só invasão física. Agora, parecia que ele estava mexendo em tudo. Se essa história te deixou intrigado, já se inscreve no canal. Estamos quase batendo a meta de 1000 inscritos, e com a ajuda de vocês, chegamos lá rapidinho. Ativa o sininho para não perder nenhuma história de arrepiar e compartilha com quem também curte um bom suspense. Vamos juntos fazer o canal crescer e trazer ainda mais mistérios.